Um pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial, um autor brasileiro, Lima Barreto, fez uma obra muito interessante, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Nessa obra, ele trata de um brasileiro apaixonado pelo país, Policarpo Quaresma. Um homem que quer restaurar o tupi como língua nacional. Um homem que gostaria que o Brasil fosse amado de forma apaixonada, como ele era pelo próprio país. Um homem que estabelecia como regras o amor incondicional, a defesa do Brasil em todos os sentidos, em pleno início da República, na época de Floriano Peixoto. O entusiasmo do Dr. Policarpo Quaresma naturalmente encontrou resistências numa cultura dominada pelo modelo francês, numa cultura dominada por outros valores. O Dr. Policarpo vai encontrando cada vez mais dificuldades e acaba encontrando a dificuldade final porque não consegue convencer a ninguém desse entusiasmo nacionalista que ele tinha. Porém, a obra é uma referência da nossa literatura, uma crítica aos modelos estrangeiros, uma ironia sobre o período de Floriano Peixoto, uma discussão sobre quais os valores como nacionalismo e dentro do nacionalismo, quais as questões que eu quero resgatar, tudo isso está presente no Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ler essa obra de 1911 traz à tona um modelo de Brasil diferente daquele modelo que se pregava de uma literatura de inspiração europeia. De tudo que é nacional, não uso estrangeiro. Visto-me com pano nacional, calço botas nacionais e assim por diante. Ele era um patriota exemplar, um nacionalista convicto, interessado na verdadeira alma brasileira. Che, ende, oré. Certo de que a língua portuguesa emprestada ao Brasil vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Um homem que levou às últimas consequências o amor por sua terra. A nossa terra? Temos terrenos mais férteis do mundo. Tudo na nossa terra é extraordinário. Quaresma, você é um visionário. O que faz um cidadão tão exemplar ser tão castigado? Um sonho de prosperidade que torna-se moléstia, alucinação e sentença ao inferno. Traidor? Eu? Mas como? Não! Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Não deixe de ler. A adaptação de clássicos para leitores em formação sempre foi um problema não bem resolvido para a crítica. Repaginar a tradição pode significar corrompê-la, contaminar a linguagem de um determinado contexto e de uma determinada estética com as facilidades da contemporaneidade. Se o caso for recriar uma obra clássica para os quadrinhos, então a coisa fica ainda mais delicada. Afinal, estaríamos abdicando da palavra artística pela força da indústria cultural? Em benefício da leitura e da literatura, o ilustrador César Lobo e o escritor Luiz Antônio Aguiar utilizaram os códigos atuais e recontaram criativamente o triste fim de Policarpo Quaresma. Lima Barreto aqui revisto atualiza-se na história desse Quixote brasileiro, um nacionalista excessivo que conhece como pouco as dores da desilusão perante o sistema político sustentado por conveniências e não por ideais.
Na adaptação para os quadrinhos, Policarpo derrotado caminha em direção a pelotão de fuzilamento, avaliando a própria vida e o país. A pátria que quisera ter era um mito. Um fantasma criado por mim no silêncio do meu gabinete. Mas como é que eu, tão sereno, tão lúcido, entreguei minha vida, gastei o meu tempo, envelheci atrás de tal quimera? Como é que não vi nitidamente a realidade, não a pressenti? E me deixei enganar por um ídolo impostor, absorver-me nele, dar-me em holocausto toda a minha existência. Foi o meu isolamento, o meu esquecimento de mim mesmo. A adaptação para os quadrinhos de Triste Fim de Policarpo Quaresma é da editora Ática. Tem ainda um bônus nas últimas páginas, uma apresentação dos autores, dentre eles Lima Barreto, e uma recontextualização da época do herói, com referências à Belle Époque e à Lei Áurea. Há ainda um pequeno make-off sobre a adaptação ou recriação do clássico para HQ. Também vale conferir a obra de Lima Barreto disponível na internet em www.dominiopublico.gov.br. Com que alegria ele foi para lá. Quase não teve saudades de sua velha casa de São Januário. Agora, propriedade de outras mãos. Talvez destinada ao mercenário mister de lar de aluguel. Não sentia que aquela vasta sala, abrigo calmo dos seus livros durante tantos anos, fosse servir para salão de baile. Fútil, fosse testemunhar talvez rixas de casais desentendidos, ódios de família. Ela tão boa, tão doce, tão simpática, com o seu teto alto e as suas paredes lisas, e que tinham incrustado os desejos de sua alma, e toda ela penetrada da exalação de seus sonhos. Ele foi contente, como era tão simples viver na nossa terra. 4 contos de réis por ano, tirado da terra, facilmente, docemente, alegremente. Ó terra abençoada, como é que toda gente queria ser empregado público, apodrecer numa banca, sofrer na sua independência e no seu orgulho? Como é que se preferia viver em casas apertadas, sem ar, sem luz, respirar um ambiente pandêmico, epidêmico, sustentar-se de maus alimentos, quando se podia tão facilmente obter uma vida feliz, farta, livre, saudável e alegre? E era agora que ele chegava a essa conclusão, depois de ter sofrido a miséria da cidade e o emasculamento da repartição pública durante tanto tempo. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.